voltei. Sim, depois de 1 milhão de anos. Mentira, tem 2 meses, mas eu estou de volta. E com uma reflexão. Na verdade, vamos fazer uma retrospectiva. No carnaval, minha namorada perguntou pra mim: amor, por que você nunca mais postou vídeo no seu canal do YouTube? E aí, eu nem pensei 2 vezes, eu falei: autossabotagem. Porque é literalmente a autossabotagem que faz com que eu não venha agir. Na verdade, eu até gravo as coisas, eu até vou iniciar uma edição, mas depois eu fico procurando 1 trilhão de defeitos, 1 trilhão de coisas, tipo, será que isso realmente é legal? Será que não é? Aí depois eu paro e reflito: nossa, eu tô gravando pra eu enxergar o meu desenvolvimento. Então eu comecei a pensar, cara, se eu sei que eu tenho algo bom pra passar, por que não? E por que eu me auto-saboto tanto dessa forma, se assim, eu não ando falando pra 1 trilhão de pessoas que eu tenho um canal no YouTube, eu não ando esperando a aprovação de ninguém que assista o meu canal no YouTube. Então eu preciso me desvencilhar desse meu pensamento errôneo que só atrapalha o meu processo. Um tempo atrás eu tive uma mentoria e o meu mentor, ele falou assim: Gabriele, você tem que aprender a se enxergar maior. Você se enxerga aqui embaixo e as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te olhando daqui de cima, você enxerga isso. Mas você tem que entender que você está igual ali, você tem que se enxergar igual para igual. Ou você tem que ver o quão grande você é também em determinadas áreas, você tem que reconhecer seu valor. E aí eu comecei a pensar, nossa, realmente, eu acabo muitas vezes não reconhecendo esse valor, sendo que, na verdade, não é nem não reconhecendo, é entendendo que eu tenho esse valor, mas eu não consigo agir como uma pessoa que entende o valor. Será que deu pra entender? Ficou confuso. Não sei, enfim, mas eu acho que vocês vão entender meu raciocínio. Então eu quero me desprender disso, dessa autossabotagem, desse pensamento de será que tá bom? Será que tá perfeito? Porque perfeito nunca vai estar. E essa reflexão me levou a uma outra reflexão, que é o fato de que eu consumo demais e produzo de menos. Aqui eu não estou falando sobre você ser produtivo 24 horas do seu dia, até porque eu não sou e nem faço questão de ser. Eu tenho minha rotina, eu gosto de rotinas e tenho um horário certo de acordar, do horário do café, o horário de fazer exercício físico, o horário de trabalhar, o horário de estudar. Tenho o meu horário limite para ir dormir. Então, eu não preciso preencher todos esses horários sendo extremamente produtiva, até porque eu preciso de um descanso na minha mente, pelo amor de Deus. Eu já trabalho em casa, então, tipo, o tempo todo eu tô olhando para uma tela de computador. E eu comecei a perceber que uma das coisas que me travaram aqui de gravar também é porque eu consumia demais. Na verdade, eu consumo ainda, né? Tô tentando frear isso. Mas eu consumo demais. Então, acaba ficando num loop infinito na minha cabeça tudo que eu tô vendo. E eu fico me comparando. Não vou dizer que é inconscientemente, porque tem uma consciência ali. Mas sabe quando você, tipo assim... Vou dar um exemplo. Eu tenho 3 instrumentos musicais em casa. Eu tenho um teclado, eu tenho um ukulele, eu tenho um violão. E sabe quando você vê alguém tocando aquilo ali perfeitamente? Aquela pessoa, ela dedicou o tempo dela, todos os dias, para praticar e aprender a tocar daquela maneira. E aí eu paro e penso, nossa, eu amo tocar instrumento musical. É uma coisa que me alivia, é uma coisa que eu me sinto bem. Eu queria tocar igual essa pessoa, mas o que é que eu faço? Ao invés de eu tirar o tempo que eu estava consumindo o que aquela pessoa estava fazendo para aprender, eu continuo consumindo aquilo e tendo a ânsia de tocar daquela forma. Sendo que eu acabo não agindo, eu acabo só consumindo aquilo ali. Então, virou uma chavinha aqui na minha cabeça que eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a perceber, nossa, Gabriele, se você tá consumindo tanto e não tá colocando em prática, tem alguma coisa errada aí. Porque uma coisa é você consumir, se inspirar e praticar. Outra coisa é você consumir e só ficar no campo das ideias, a vontade de você tocar daquela forma, ler tantos livros daquele jeito, ou pintar da forma que você admira uma pessoa pintar. Então, tipo, não adianta a gente só consumir e não praticar. E era meio que tava acontecendo comigo. Porque eu digo acontecendo porque eu parei, tá, galera? Vamos aqui registrar nestes vídeos eu colocando as coisas em prática. Então, esse vídeo aqui é um registro que eu estarei praticando os meus hobbies e alcançando uma performance maior. Mas não pra mostrar algo, pra ser melhor que alguém, mas pra que eu me sinta bem comigo mesma e desenvolva outra habilidade.
que se tem uma coisa que eu gosto de desenvolver, são novas habilidades ou aperfeiçoar as que eu já tenho. E eu queria compartilhar com vocês que eu paguei minha língua. Comprei um Kindle. Por que eu digo paguei minha língua? Porque eu dizia, nunca, jamais, em hipótese alguma, eu terei um livro digital. E cá estou eu. E foi uma história assim, meio que, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero isso, eu vou atrás daquilo ali. E foi o que aconteceu. Eu queria comprar 5 livros, eu ia comprar físico. Só que eu falei, gente, que valor absurdo, o que é isso? Aí fui perguntar à minha prima quanto que tava o livro no Kindle. E assim, a diferença também era absurda. A diferença de 15 reais, 20 reais. Eu falei, como isso é possível, cara? Eu falei, será que eu preciso ter um Kindle? E aí minha prima começou a falar do Kindle, começou a falar quanto era bom, começou a falar isso, começou a falar aquilo. Eu falei, gente, eu preciso de um Kindle. E eu vou ter que comprar ele hoje. Não era o melhor momento para comprar, porque o preço do Kindle está absurdo comparado ao que era antes. E minha prima comprou dela na Black Friday e tava tipo 300 reais, hoje tá 600. E eu falei, mas eu preciso de um Kindle, eu quero um Kindle, eu preciso ler um Kindle. E aí comprei o querido. Eu comprei ele em fevereiro. Tô com essa capinha aqui, que ela é magnética. Não comprei mais nenhuma capinha, não comprei nada pra ele. Só comprei essa aqui pra ele não ficar desprotegido. Mas já baixei 1 trilhão de livros. E minhas considerações. Pra quem tem o hábito da leitura, eu super indico, porque você consegue ler muito rápido. É surreal a forma que você consegue devorar um livro. Eu falo isso porque eu fui pegando o ritmo. Logo quando eu comprei, eu tinha até comprado um livro físico, que foi Caderno Proibido. Eu tinha comprado ele físico, mas eu acabei baixando no Kindle também. E aí, eu li ele no Kindle. Eu não li tão rápido assim, preciso confessar, eu fui demorando um pouquinho. Mas foi porque o livro ele não me levava muito a querer ler ele o tempo todo. Finalizei ele, eu acho que com uma semana, mais ou menos 2 semanas. E comecei a ler a Biblioteca da Meia-Noite. Aí a leitura já foi um pouco mais rápida, porque eu tava gostando do livro. E depois eu finalizei Verity. E simplesmente li o livro em 2 dias. Isso porque eu precisei parar em alguns momentos, porque senão eu tinha devorado no dia só. Falei, nossa, gente, o que esse Kindle fez? Ou seja, eu finalizei já esses 3 livros. Atualmente eu tô lendo O Ato Criativo e estou começando a ler A Empregada. Eu não gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, mas como são livros distintos, um é uma história, o outro é mais um desenvolvimento pessoal, eu consigo ler alternando. Então, pra mim, fica tranquilo. Mas se eu for ler, por exemplo, A Empregada e Uma Amiga Genial, vai bugar meu cérebro, então não consigo. Mas enfim, baixei um monte aqui, vamos ver se eu vou ler todos esses livros, porque o que acontece? Eu, como uma boa geminiana, eu baixei todos esses livros aqui, mas se aparecer um que eu quero ler muito, eu vou baixar o que eu quero ler muito, e todos esses que eu achava que eu ia ler em sequência vão ficar para trás. Então, veremos. E o último conselho que eu dou pra quem quer ter um Kindle é, se você gosta de ler e você quer se arriscar lendo num livro digital, show, compre e vá tentando, vá testando e não desista. Agora, se você não tem o hábito da leitura e quer comprar um Kindle pra ver se com o Kindle você consegue adquirir esse hábito, é um risco. Então eu digo pra vocês esperarem uma promoção, esperar um momento que vocês vejam que não tá tão caro assim e que vale a pena vocês investirem. E aí vocês vão continuando tentando. Porque assim, eu não indico, eu de fato não indico pra quem quer se aventurar. Porque é um investimento sim, mas se você não tem o hábito da leitura ali, você pode acabar se frustrando, né? A não ser que você tenha muito dinheiro pra estar jogando pra cima e aí você quer gastar mesmo assim.